Tá voltando para a moda a discussão entre gestão ativa e gestão passiva. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que ela não queria mais investir em fundos, porque as taxas que os fundos cobram destroem a rentabilidade dela, que ela teria muito mais chance de ganhar dinheiro fazendo um investimento passivo, comprando um índice, um ETF, que provavelmente ela ia ganhar muito mais dinheiro no longo prazo. Você sabe que eu já li isso em um livro uma vez? Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é o embate entre a gestão ativa e a gestão passiva. Cada vez mais a gente vê investidores repetindo um conjunto de ideias que dizem que a gestão ativa não é um bom negócio para o investidor. Quando você fala de gestão ativa, normalmente você está falando de fundos. O investimento em fundos não é um bom negócio porque os gestores cobram taxas. E essas taxas corroem a rentabilidade do investidor. E o argumento aqui é que os gestores não conseguem gerar valor suficiente para compensar essas taxas que eles cobram, e uma opção melhor no longo prazo para o investidor seria optar por um investimento passivo. Ou um ETF, alguma coisa que replique algum índice com taxas bem baixinhas. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês duas coisas. A primeira delas é dizer de onde surgiram essas ideias. Essas ideias elas não são novas. E segundo ponto é dizer para vocês por que nós achamos que essas ideias são furadas. Essas ideias começaram a se tornar cada vez mais populares depois de 2007, com o lançamento de um livro chamado The Little Book of Common Sense Investing. Esse livro foi traduzido para o português e em português ele chama Um Investidor de Bom Senso, escrito por um cara chamado John Bogle. Nesse livro, o autor constrói uma série de argumentos defendendo a gestão passiva, defendendo a ideia de que os investidores deveriam montar suas carteiras usando ETFs, em detrimento de ir buscar fundos que estão tentando gerar algum retorno acima de algum benchmark. E ele constrói uma série de argumentos, basicamente atacando os fundos ativos, falando que eles não conseguem manter esse resultado no longo prazo, e as taxas que esses fundos cobram corroem demais a rentabilidade do investidor e fazem com que o investidor não tenha um resultado acima do resultado que ele teria se ele tivesse feito um investimento passivo. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto um aumento do número de pessoas repetindo essas ideias que o John Bogle divulgou nesse livro dele em 2007. Só que as pessoas estão repetindo exatamente os mesmos argumentos que ele usou, só que ele escreveu esse livro olhando para o mercado americano, e as pessoas basicamente tropicalizaram todas aquelas ideias e estão tentando replicar exatamente no mercado brasileiro, o que causa distorções enormes. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pessoal, antes de começar aqui, eu tenho que abrir o jogo com vocês. Eu trabalho numa gestora que vende fundos ativos, então naturalmente eu tenho um viés para defender o investimento ativo. Apesar disso, esse é um canal educativo, então o meu trabalho aqui não é vender os nossos fundos, o meu trabalho aqui é tentar passar para vocês os fatos e dar condições para vocês de tomarem a própria decisão de vocês. O meu objetivo aqui é tentar jogar um pouco de luz nas distorções que são criadas quando você pega os argumentos que o John Bogle usou pro mercado americano e você tenta aplicar eles no mercado brasileiro. E aí vocês tomam a decisão de vocês. Agora um detalhe, o que poucas pessoas comentam é que o autor do livro, ele também tem muitos vieses. O John Bogle é o fundador da Vanguard, que é uma das maiores gestoras de ETFs no mundo inteiro. Então ele tinha interesses pessoais em defender esse tipo de investimento, porque quanto mais as pessoas acreditassem nessas ideias, mais iam investir nos fundos dele. Mas vamos começar aqui. Fucking great! O livro inteiro gira em torno de uma tese principal, que é a tese de que os fundos não conseguem bater o índice de ações americano no longo prazo. E o argumento principal que o gestor dá são os custos envolvidos para você ter um fundo na carteira. Ele fala que as taxas que os gestores cobram derrubam demais a rentabilidade que o investidor tem no final do dia, e isso impede que ele tenha um resultado verdadeiramente acima do resultado que o índice entregou. Para entender o livro do John Bogle, você precisa primeiro entender com quem que ele está conversando, quem é o público-alvo dele. O público-alvo é o investidor médio americano, e quando ele fala de investir num índice de ações, ele está falando do S&P 500, que é um índice com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que de quebra são algumas das 500 maiores empresas do mundo também. Então é isso que ele está tentando comunicar para o investidor. E ele está certo, o S&P americano é um índice dificílimo de ser batido. Se você pegar o resultado do índice nos últimos 10 anos, ele entregou 220% de retorno acumulado em dólar.
realmente é muito difícil de ser batido. Não quer dizer que não tiveram fundos que conseguiram bater, na verdade tiveram vários. O problema é que o público-alvo, como eu disse, é o investidor médio americano. E nos Estados Unidos é muito difícil você conseguir investir nesses melhores fundos. Primeiro que eles são mega inacessíveis, os tickets mínimos são na casa de milhões de dólares, e mesmo quando você tem esse dinheiro, isso até é uma coisa que a gente vê muito quando a gente conversa com os nossos clientes institucionais aqui no Brasil. O pessoal fala que prefere muito investir nos fundos brasileiros porque quando você investe aqui, você consegue acessar o flagship da casa. Você consegue acessar o melhor fundo que aquela casa tem disponível. Quando você vai para uma casa lá nos Estados Unidos, você, mesmo com muito dinheiro, você consegue acessar o Tier C, o Tier D. Você não consegue acessar o melhor fundo deles. Então, para o investidor médio, dado que ele não vai conseguir acessar esses melhores fundos da indústria, realmente parece fazer muito sentido você optar por uma opção passiva. O mercado brasileiro, por outro lado, é completamente diferente. Nos últimos anos, os bancos, as corretoras fizeram um trabalho muito legal de popularizar os fundos da indústria. Então, hoje o investidor médio tem acesso à maior parte de todos os melhores fundos da indústria brasileira e normalmente até com um ticket reduzido. Então, no caso do mercado brasileiro, isso você tem a primeira grande distorção, a primeira grande diferença com relação ao mercado americano. A segunda grande distorção que nasce da tentativa de aplicar essas ideias escritas para o mercado americano no mercado brasileiro é você tratar o índice de ações como qualquer índice de ações. Quando John Bogle escreveu esse livro, ele estava falando necessariamente do S&P 500. Ele não estava falando de outros índices de ações. Se você tentar aplicar isso para o IBOV aqui no Brasil, o IBOV é um índice que tem 60 e poucas ações da Bolsa Brasileira, que é uma bolsa super concentrada. Não é a mesma coisa de você fazer um investimento passivo no S&P. E você consegue ver muito bem isso olhando o próprio resultado. Nos últimos 10 anos, enquanto o S&P entregou 220% em dólar, a Bolsa Brasileira entregou 93% de retorno em real. Se você comparar isso, por exemplo, com o CDI, que é a taxa livre de risco aqui no Brasil, o CDI entregou 123%. A Bolsa não bateu nem a taxa livre de risco. Quanto mais bater os fundos, A média dos fundos nesse período foi de basicamente 2 vezes o resultado do Ibovespa e 1,4 vezes o resultado do CDI. Então, a evidência que a gente tem, os números que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem evidências bem fortes de que os fundos ativos conseguem sim bater o investimento passivo, conseguem sim bater os índices. Além do retorno, o autor traz o argumento da transparência. Ele reclama que quando você investe em um fundo lá fora, o investidor ele não consegue ver com clareza quanto dinheiro ele está perdendo pelas taxas e quanto dinheiro líquido ele vai colocar no bolso dele. E o autor está certo. O mercado americano ele realmente não é transparente. A regra para os fundos lá fora, a verdade é que eles nem são obrigados a divulgar a rentabilidade deles. Os fundos que divulgam a rentabilidade, eles divulgam porque eles querem. Eles divulgaram de forma voluntária, mas nem isso eles são obrigados a divulgar para os clientes. Então, de fato, o investidor americano ele fica completamente perdido. Você não tem a transparência de quanto dinheiro, se você está vendo algum retorno que estão te apresentando ali, se esse é de fato o retorno que vai sobrar líquido no bolso do investidor. A história não poderia ser o mais diferente possível aqui no Brasil. As regras para os fundos aqui no Brasil são extremamente restritivas. Todos os fundos são obrigados a divulgar a rentabilidade, divulgar a cota deles diariamente. E, além disso, toda a cota que você vê de um fundo, ela necessariamente já é líquida de todas as taxas que os gestores vão cobrar. Então, quando eu falo esse resultado, a média dos fundos deu 2 vezes o resultado do IBOV, de fato, esse já é o resultado líquido de todas as taxas que os gestores estão cobrando. Então, resumindo aqui, pessoal, os argumentos que o autor usa para o mercado americano, eles realmente fazem sentido lá. O investidor americano, ele não tem acesso aos melhores fundos da indústria, então talvez ele realmente esteja melhor com o investimento passivo. Segundo ponto, é muito difícil bater o S&P 500, pelo menos foi nos últimos 10 anos, isso não quer dizer que vai ser daqui para frente, mas pelo menos esse é o cenário que a gente viveu nesses últimos anos. E terceiro ponto, o mercado lá fora não é transparente. Não é transparente investir em fundos lá fora, você de fato vai ficar muito confuso com a rentabilidade, com as taxas, as coisas não são muito claras. Agora,
Esses argumentos, eles não fazem sentido para o mercado brasileiro. Primeiro, você consegue acesso à maior parte dos melhores fundos da indústria aqui no Brasil. Segundo ponto, os fundos ativos, a média dos fundos ativos bate sim os principais índices aqui no Brasil. E, de novo, a média, você tem fundos muito acima da média. Então é possível sim você escolher fundos que vão ter um resultado muito acima dos índices e eles estão disponíveis. Terceiro, aqui o mercado realmente é transparente. Quando você vê o resultado, ele já é líquido de todas as taxas e você sabe que não tem número escondido ali. De novo, eu sou de fato um cara suspeito, eu trabalho numa gestora ativa, mas o meu objetivo aqui era tentar jogar um pouco de luz nessas distorções de você tentar pegar ideias desenhadas para o mercado americano e tentar trazer elas para cá sem nenhum tipo de adaptação. Isso necessariamente gera distorções e a minha ideia era que tentar levantar elas para vocês. Espero que tenham gostado e nos vemos numa próxima. Abração! Let's go. Meu dente tá sujo? Não, mas faz um... Que nojo. Você tá ligado a câmera, né? Tá ligado. E aí acaba ficando que só o gestor ganha dinheiro com o fundo. Tá bom. Alguma coisa nessa linha. Alô pro Rafa. Alô pro Rafa. Tá me ouvindo, Rafa? Hoje. Ou investir em fundos passivos, né? Não, fala de novo. Se as taxas destroem, nós vamos falar sobre um tema polêmico que tá na moda, né? É a dicotomia. Que caralho, eu pensei em dicotomia, velho. Bonito. Fala briga, você é português, velho. É a briga. São os conflitos intrínsecos da... Chef's Kiss. Baby.